Você acaba de descobrir que os mortos voltaram à vida e estão atacando pessoas pelo mundo todo. E não demora muito para a sociedade começar a colapsar. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Deborah e Jason. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os zumbis em Diário dos Mortos. Começamos acompanhando uma equipe de reportagem indo fazer uma matéria sobre uma tragédia. Eles seguem normalmente com a gravação, e parece que a Deborah baixou esse vídeo da internet 3 dias após o apocalipse ter começado. E quem disponibilizou esse vídeo foi o cameraman, pois ele nunca tinha ido ao ar porque o governo acobertou o acontecido. Logo que a gravação começa, a mulher na maca que supostamente era para estar morta começa a se mexer e morde um dos policiais. E o homem na outra maca também se levanta e acaba sendo finalizado após levar alguns tiros. O caos toma conta do lugar e a repórter também é mordida. Nos 3 primeiros dias, ninguém sabia o que estava acontecendo, se aquilo era um ataque contra o país ou uma calamidade natural. Um jornalista até comenta que isso lembrava muito a pegadinha de Guerra dos Mundos, feita por Orson Welles em 1938 no rádio, deixando a população em choque momentaneamente. Porém, aquilo não era um golpe e o apocalipse realmente estava acontecendo. Deborah comenta que ela e Jason fizeram um filme sobre tudo o que estava ocorrendo, para mostrar às pessoas a verdade. O documentário deles começa com estudantes gravando um filme à noite, no meio de uma floresta para um projeto de faculdade. E já vemos que essa galera não é muito talentosa, pois eles estão há um bom tempo tentando gravar apenas o começo do filme, mas toda hora acontece algum tipo de erro. E após Tony e Jason discutir bastante sobre a gravação, eles são interrompidos pela notícia do que estava acontecendo no mundo, e que as pessoas estavam levantando dos mortos e atacando outras pessoas. Tony diz que aquilo era uma mentira e os noticiários sempre aumentavam a história. E no dia seguinte, eles falariam que estavam enganados. Mas logo, ele menciona que eram 2 mortos, só que a mulher no rádio informa que os zumbis já tinham aumentado para 5, e ela não parava de receber relatos de mortos-vivos surgindo. Ok, Tony, quem que está mentindo agora? Obviamente, o cara continua dizendo que aquilo era mentira, e ele dá mais alguns exemplos de coisas exageradas que são transmitidas pelos noticiários. Tudo bem você não acreditar 100% em notícias. Eu mesmo evito ver jornais, pois dificilmente você vai ver uma notícia que não seja de assalto e roubos pelo país. Mas se por acaso você está escutando esse tipo de notícia e à sua volta está tocando várias sirenes de ambulâncias e viaturas policiais, esse é um sinal de que a notícia não está tão errada assim. E isso foi o suficiente para fazer Ridley decidir ir embora, e ele convida o restante do grupo para ir até a casa dele, que ele descreveu ser praticamente uma fortaleza, dizendo que ninguém conseguiria entrar lá. Esse me parece um plano sólido. Ter um local seguro no início de um apocalipse é praticamente uma obrigação. Você não quer encontrar zumbis na rua estando desarmado. Ter uma boa base logo no início de tudo será um fator impactante para garantir a sua sobrevivência ou não. Como ninguém estava acreditando que os zumbis estavam soltos no mundo, Jason decide ir até Deborah, que estava sozinha na faculdade, e o restante do grupo também volta para lá. Chegando nos dormitórios, ele encontra o local completamente revirado e sendo saqueado. Jason vai até o quarto de Deborah e a garota quase ataca ele na porta. Já dentro do quarto, eles veem aquele ataque inicial e as coisas não parecem estar melhorando nem um pouco. Deborah tenta ligar para sua família e ninguém está lhe atendendo. E o motivo é óbvio, o mundo está acabando. Qualquer um que está tentando sobreviver não vai se preocupar com telefonemas. Além disso, as linhas podem estar congestionadas por ter tantas pessoas tentando ligar umas para as outras. Jason menciona que os pais de Deborah podiam estar na cabana, por isso eles não atendiam o telefone. E digamos que uma cabana na floresta pode ser uma base confiável para sobreviver em um apocalipse zumbi. Eles poderiam ir para lá, após juntar mantimentos iniciais e mercados pequenos da região, como garrafas de água e alimentos. Porém, ela decide fazer uma viagem até a cidade em que seus pais moram, para ver se eles estavam vivos. E parece que todo mundo da sala teve a mesma ideia, pois até o professor da turma resolveu embarcar na viagem de trailer. Jason então resolve documentar tudo. O grupo vai fazer uma viagem inicialmente de Pittsburgh até Scranton, o que é um trecho de 455 km, passando por várias cidades e estradas que possivelmente iriam estar congestionadas. Sim, eles podem usar estradas menores, porém dessa maneira, uma viagem que levaria em torno de 5 horas vai levar bem mais tempo, e a chance deles cruzarem com pessoas querendo roubar o veículo ou uma horda de zumbis é bem grande. Eles sintonizam a televisão, e em uma entrevista no jornal, um cara do governo menciona que eram apenas fenômenos isolados e não relacionados, e logo tudo voltaria ao normal. E ele também fala que aquilo podia estar relacionado a um vírus desconhecido, que levava a uma psicose em massa. Ok, nós já sabemos bem o poder de um vírus e tudo que ele pode causar na humanidade. Claramente eles estão subestimando o que uma infecção desse tipo pode fazer com o mundo, e provavelmente esse comunicado é apenas para tentar fazer as pessoas não se preocuparem com a real situação e tentar controlar o pandemônio que tomou conta das ruas. No caminho, um carro passa em alta velocidade na direção contrária, e o grupo nem cogita a ideia desse cara estar fugindo de algo, e continuam na mesma direção. Com tudo que eles já escutaram
notaram, mesmo sem ter encontrado um zumbi, eles deveriam imaginar que se continuassem naquele sentido, eles iriam dar de cara com algum tipo de problema. Não demora muito para eles chegarem em um acidente na estrada, e um policial zumbi aparece caminhando em direção ao trailer. Mary bate no zumbi e passa pelo acidente, atropelando mais alguns zumbis pelo caminho. E seria uma boa ideia tentar desviar dos corpos inicialmente, afinal, esses zumbis parecem ser do tipo lento, e eles não vão sair correndo atrás do trailer. Atropelar os mortos-vivos assim pode acabar causando algum problema para o veículo. Após dirigir por mais um tempo, eles param no acostamento e discutem sobre Mary ter matado 3 pessoas antes. Como Tony ainda não acredita que eram zumbis, ele culpa a garota, mas sinceramente não faz sentido esse cara acreditar que não existem zumbis, após ter visto aquele policial carbonizado andando em direção ao trailer. Mary sai e se isola numa parte do campo que eles estacionaram, e o pessoal decide dar um tempo para a garota, mas digamos que não era uma boa ideia deixar ela sozinha naquele momento, pois Mary estava com uma arma que ela acabou usando. Após isso, o grupo vê que Mary ainda estava viva e leva ela até um hospital próximo, que por algum motivo milagroso estava vazio em vez de lotado de zumbis, como provavelmente deveria estar. O grupo anda pelos corredores buscando ajuda, e eles chegam até uma recepção com um rádio falando sobre uma evacuação, pois o prédio tinha sido tomado por zumbis. Eles escutam o que está acontecendo e ficam desacreditados com tudo aquilo. Após chegarem em um leito que parecia estar ocupado, eles descobrem que aquele médico não vai ajudar muito, pois já tinha virado um zumbi. Gordo desperdiça 2 tiros e depois acerta a cabeça do zumbi. E aqui vemos como é relativamente fácil desviar desses zumbis, pois a arma de Gordo emperra e Deborah passa pela segunda zumbi e usa uma maneira legal, mas não muito efetiva para tentar finalizar a zumbi, usando um desfibrilador para dar um choque no cérebro da morta-viva. Seria bem mais fácil ter batido com as pás na cabeça da zumbi, mas tudo bem, né? A zumbi levanta novamente e dessa vez é finalizada com um tiro. O grupo se separa, achando que ainda eles encontrariam alguém para ajudá-los, e Jason fica para trás carregando a câmera. Depois de um tempo, Mary acorda e tiros são disparados no corredor. Deborah retorna com uma câmera falando sobre o que aconteceu no outro quarto, e que ela encontrou um paciente que não parecia estar morto, mas acabou atacando ela mesmo assim. Só que Gordo conseguiu atirar no zumbi antes. Então mais um zumbi levanta e é finalizado. O professor chega no leito e faz um discurso sobre aquilo ser uma guerra, e que matar seria necessário naquela situação. Mas Mary acaba se transformando em um zumbi e atrapalha o discurso do cara. Andrew então pega a arma de Gordo e finaliza a zumbi. Mas quando o grupo está indo embora, um zumbi silencioso passa na frente de Jason e decide que Gordo era mais apetitoso e morde o cara. Elliot rapidamente usa um suporte de soro e acaba com o zumbi, só que o estrago já estava feito. E agora é só questão de tempo até Gordo se transformar. Depois disso, eles decidem ir embora do hospital, mas novamente, eles podem estar desperdiçando itens extremamente importantes, ou um possível abrigo temporário. Como já vimos em The Walking Dead, um hospital pode funcionar como base em um apocalipse, e é claro que não é uma base a longo prazo, eu expliquei sobre isso lá na Central Zumbi. Como um hospital é um ponto onde muitas pessoas vão buscar mantimentos ou ajuda, transformar ele em uma base pode ser perigoso se você não tiver armamento suficiente para se defender. Como aquele hospital estava praticamente vazio, com apenas alguns zumbis aparecendo eventualmente, eles podiam procurar mantimentos e usar um andar como base, após checar e confirmar que não teria nenhum zumbi por lá. Depois disso, eles precisam barricar todas as entradas e ter algum ponto para fugir, caso seja necessário. E se a decisão for sair de lá, o grupo poderia juntar recursos como alimentos, água e principalmente medicamentos. Afinal, eles estão em um hospital. Por exemplo, se alguém do grupo acabar se machucando, eles precisam ter itens para fazer os primeiros socorros na pessoa, e até mesmo antibióticos para evitar que uma infecção seja desenvolvida e acabe levando à morte. Um pequeno corte que não for tratado adequadamente pode acabar infeccionando e causando sérios problemas. E você não vai querer acabar virando a história do cara que cortou o dedo e morreu por causa disso, né? Eles até mesmo poderiam pegar bolsas de soro para futuros problemas de hidratação que algum membro do grupo tivesse, após comer algum alimento estragado, por exemplo. Após seguirem viagens, eles enterram o corpo de Mary e Gordo acabou morrendo devido à infecção pela mordida. E antes que Tony garanta que Gordo não iria levantar como um zumbi, Tracy pede para que eles aguardem um tempo, achando que ele não se transformaria. Mas após um tempo, o inevitável acontece, e Tracy finaliza seu namorado zumbi. E com aquele monte de paz, essa galera está desperdiçando munição em uma situação que não tinha necessidade alguma. Eles precisam aprender que a munição não vai ser infinita, a menos que eles usem uma base militar como abrigo. E mesmo assim, uma hora ou outra as balas iriam acabar. O grupo segue viagem, vendo notícias que cada vez mais as coisas estão piorando nas cidades, e a maioria das pessoas fugiu para salvar suas vidas. Eles utilizaram as estradas menores para evitar aglomerações, mas o trailer acaba dando um problema, e eles precisam parar em uma pequena fazenda. Tracy analisa o veículo e fala que poderia ser a mangueira de combustível, e ela conseguiria arrumar pois ela ajudava o pai dela que era mecânico. O dono da fazenda aparece e quase leva um tiro por ser surdo, fazendo eles pensarem que ele era um zumbi. O grupo explica a situação para o cara e o velho manda que eles se apressem, pois zumbis estavam chegando. E do nada, esse cara sai com uma dinamite de dentro do celeiro e joga nos zumbis,
o que provavelmente é a pior forma de se livrar dos zumbis, pois o barulho com certeza vai atrair vários zumbis para a fazenda. Mas como ele é surdo, ele nem deve ter pensado nisso. Dinamites poderiam ter outros usos, como alterar a rota de grandes hordas de zumbis, que estão vindo na direção da sua base, e levá-las para outro lugar. Eles colocam o trailer para dentro do celeiro, e Tracy começa a consertá-lo. O grupo vê um vídeo na câmera que foi encontrado no hospital, e parece que um dos palhaços da festa era um zumbi, e acabou com a diversão da criançada. E esse era o mesmo cara que Deborah achou que estava bem lá no hospital. Obviamente ela não olhou pro nariz do cara, que tinha sido arrancado nessa filmagem. E vocês lembram da dinamite? Enquanto o grupo está assistindo o vídeo da câmera, vários zumbis chegam na fazenda, e eles correm para o porão fechar uma porta que estava aberta. Porém zumbis conseguiram entrar no local, mas são rapidamente finalizados. O grupo se reúne para fugir com o trailer, mas Samuel acaba sendo mordido por um zumbi, e usa sua foice de uma forma heróica para finalizar ele e o zumbi. Aqui, eles deveriam ter usado aquelas dinamites, jogando elas na direção contrária da porta do celeiro, e distraindo os zumbis para a porta ficar livre. Dessa forma, Samuel conseguiria escapar junto com o grupo. Eles conseguem fugir da fazenda e continuam a viagem. E vemos pelo caminho que os zumbis já dominaram completamente as cidades, e Deborah comenta que não haviam balas o suficiente para lidar com os infectados, e eles precisavam de mantimentos e gasolina para continuarem a viagem. Eles param perto de um mercado para coletar esses suprimentos, mas são surpreendidos por um grupo de sobreviventes, que está bem melhor armado que eles, e que rapidamente rendem os estudantes. Um outro grupo de rebeldes começa a disparar, e eles fogem dali para não serem pegos por uma bala perdida. O líder dos sobreviventes leva eles para o seu esconderijo, e esses caras estão bem abastecidos, com suprimentos, câmeras, gasolina e armamento, para não ter problemas com zumbis por um bom tempo, e até mesmo se defender contra ataques de outros grupos. Por sorte, esse cara é gente boa e diz que vai dar um pouco de gasolina para eles chegarem até onde precisam. Deborah vê uma notícia na televisão mostrando aquela filmagem do início, porém ela estava totalmente adulterada pelo governo para tentar encobrir o que estava acontecendo. Então Deborah faz um comentário por cima da gravação, dizendo que ela só foi entender o que Jason estava querendo fazer um tempo depois. Jason posta o vídeo do que ele gravou até agora e alcança várias pessoas com isso, mas Deborah repreende o cara e fala que ela só queria encontrar sua família. Depois disso, ela recebe uma mensagem do irmão, dizendo que eles estavam voltando para casa, e Jason também recebe uma chamada do Ridley, o cara que fugiu no início de tudo, dizendo que ele estava tranquilo na sua casa e qualquer coisa eles poderiam ir para lá. O grupo se prepara para ir embora, porém o líder dos sobreviventes fala que um dos homens dele acabou morrendo, mas como todos que morrem viram zumbis, tinha um zumbi desaparecendo dentro do complexo, e todos estavam procurando por ele. O zumbi aparece e ataca Tony, que consegue finalizá-lo com ácido, o que me pareceu ser bem efetivo. Quando o grupo está indo embora, o líder dos sobreviventes tenta confiscar os mantimentos deles, mas Deborah não aceita isso e confronta o cara, que facilmente aceita dar o que eles pediram, inclusive armas, o que eu duvido muito que aconteceria em uma situação apocalíptica como essa. Eles já tiveram muita sorte em serem resgatados por esses sobreviventes, e aí antes de ir embora, Deborah tenta exigir que o cara dê coisas para ela. Com certeza, essa situação acabaria bem diferente. Finalmente, eles chegam na casa de Deborah e já ativam o alarme logo na entrada, fazendo uma barulheira danada, o que provavelmente atrairia alguns zumbis para lá. Deborah encontra os equipamentos de acampar da família e depois vê que eles foram atacados. Com certeza, os três já viraram zumbis e agora eles precisam sair daquela casa. Mas Deborah acaba sendo atacada pelo seu irmão zumbi e em vez de ajudá-la, todo mundo fica filmando. E o professor usa o seu arco e flecha que ele pegou na base dos sobreviventes anteriormente. E vemos que o cara é praticamente o Daryl de The Walking Dead, cravando uma flecha precisa na cabeça do zumbi. Deborah também encontra sua mãe, transformada em um zumbi, que também é abatida por uma flecha. Após isso, o grupo segue viagem e decidem aceitar o convite de Ridley, indo para a casa dele. No caminho, descobrimos que o professor era da equipe de arco e flecha de sua escola quando era um estudante. E parece que atirar com arco e flecha é que nem andar de bicicleta, pois fazia alguns bons anos que esse cara não devia nem usar um arco, e a mira dele estava impecável. Eles acabam sendo parados pela Guarda Nacional, e Tony fica feliz pois era o que ele queria desde o início. Só que digamos que o encontro não foi bem como ele imaginava, e os soldados roubam todos os mantimentos do grupo, deixando eles apenas com as armas. Por sorte, esses caras apenas roubaram o grupo, e ainda deixaram eles armados. Eles poderiam ter escapado dessa situação, se eles tivessem pedido por um rádio para o líder dos sobreviventes antes, e também tivessem separado o grupo em 2 comboios, pegando o carro dos pais de Deborah, e esse carro iria na frente checando o caminho, e o trailer ficaria mais distante com os mantimentos. Dessa forma, se o carro da frente tivesse problemas ou fosse parado, eles poderiam avisar o trailer pelo rádio
para dar a volta e sair da estrada para não ser parado e saqueado também. Após isso, vemos uma gravação aleatória ao melhor estilo hack, onde uma equipe está entrando em um apartamento e procurando por zumbis. Eles chegam em uma sala lotada de zumbis e um dos soldados é mordido. Eles finalizam os zumbis e depois matam o casal sem atirar na cabeça, para que eles virem mortos-vivos depois. Chegando na casa de Ridley, vemos que é uma mansão bem murada e segura, tirando a parte que o portão e a porta da frente estão abertos, o que definitivamente você não deveria fazer em um local desse. Ao ver isso, o grupo deveria ter assumido que o lugar foi saqueado ou tomado por zumbis, para estar dessa forma. Mas Jason acha uma boa ideia entrar de costas dentro da mansão para poder filmar melhor, e esse cara não tem nem um pouco de medo do perigo. Eles fecham a porta e começam a procurar por Ridley e Francine. O professor encontra uma biblioteca da mansão e fica impressionado com os livros dali. E Ridley sai sozinho vestido de múmia de um quarto do pânico, assustando todo mundo. Além disso, ele parece estar bêbado. O grupo questiona sobre a porta aberta, mas ele apenas fala que esqueceu. Depois, Ridley fala que ninguém tentou invadir a mansão nesses dias, pois eles estavam bem isolados ali, e apenas tinham um clube próximo. Eles se separam para buscar algumas coisas no trailer, e Jason deixa a câmera com Tony, que fica filmando Ridley, dizendo que ele estava agindo estranhamente. Mas o cara diz que estava bêbado, por isso ele se comportava de tal maneira. Deborah pede para ver Francine e Ridley comenta que ela estava nos fundos com seus pais e os funcionários da mansão. E ele fala que eles não deveriam ir para lá, pois o pai dele já estava morto, juntamente com o restante das pessoas que moravam e trabalhavam na mansão, incluindo Francine. E Ridley comenta que ele precisou enterrar todos, e leva Deborah e Tony para ver os zumbis. Deborah até fala que eles não deveriam ir sozinhos até lá, mas Tony insiste que queria ver aquilo. Chegando no local, vemos que Ridley colocou todos os zumbis dentro da piscina, o que foi bem inteligente. Porém, Tony viu que Ridley tinha sido mordido na mão, então era questão de tempo até ele se transformar em um zumbi, e por isso ele trancou Deborah e Tony na piscina. Ridley acaba se transformando em um zumbi dentro da casa. Depois ele sai e encontra Jason e Tracy no trailer, e ataca a garota, que consegue se livrar do zumbi e sai correndo. E o zumbi decide seguir ela, em vez de atacar Jason, que não parava de falar atrás, o que me faz duvidar da capacidade auditiva desses zumbis. Jason finalmente distrai o zumbi e Tracy acerta ele com uma pedra. Ela volta para o trailer e diz que iria embora dali sozinha. Deborah e Tony veem tudo isso trancado na piscina, e Tony comenta que ainda teriam carros o suficiente para eles fugirem dali, mas Deborah diz que o grupo poderia ficar por ali, que seria mais seguro do que ficar viajando pelo país. De alguma maneira, o Ridley zumbi entra na casa e ataca Elliot, que cai na banheira, eletrocutando ele e o zumbi, enquanto o professor assistia tudo isso pelos monitores. Após o professor ter visto isso e contado para o grupo, eles decidem entrar no quarto do pânico sem motivo aparente, pois tinha apenas um zumbi na mansão, e eles estavam armados para lidar com essa ameaça, e até mesmo Jason comenta que eles tinham armas e poderiam se defender. Mas Jason resolve se separar do grupo e fica sozinho pela casa, encontrando com um zumbi, e obviamente acaba sendo mordido, mas é salvo pelo professor. Mas agora o estrago já foi feito. Jason pede para Deborah finalizá-lo e ela faz isso. Depois, vemos um vídeo antigo de Jason fazendo um discurso sobre o seu documentário, falando que ele iria gravar tudo e não esconderia nada, mantendo o documentário o mais real possível. E Deborah, emocionada, diz que iria acabar o filme de Jason, falando que deveria ter mais que aquilo que eles viram pelo caminho. O grupo entra no quarto do pânico e parece que os zumbis conseguiram entrar na mansão, provavelmente porque eles esqueceram de fechar o portão quando entraram, ou existia alguma parte do complexo sem muro, ou até mesmo Tracy deixou o portão aberto quando fugiu com o trailer. E o filme acaba com uma última filmagem que Jason baixou da internet, de dois homens que penduraram uma zumbi e estavam praticando tiro ao alvo com ela. E Brenda pergunta se realmente valia a pena salvar a humanidade. Ok galera, esse pessoal passou por vários locais que poderiam ser usados como base, e junto com o local dos sobreviventes, a mansão era um dos melhores lugares para eles ficarem e sobreviver a longo prazo. Porém, eles precisavam checar o perímetro inteiro por falhas de segurança, onde zumbis ou pessoas pudessem se aproveitar disso, e definitivamente eles não podiam perder mais pessoas, a não ser o Ridley, que tinha sido mordido quando o grupo chegou lá, pois eles iam precisar de pessoas para vigiar o local e informar de qualquer ameaça. O fato do lugar ter câmeras e um quarto do pânico é uma grande vantagem, só que eles precisariam construir de alguma forma uma saída de dentro do quarto, pois se a mansão for tomada por saqueadores, eles não vão querer ficar trancados ali dentro, porque o real motivo de ter um quarto do pânico é que se algum problema acontecer, você se tranca lá até a ajuda chegar, mas nesse caso ninguém iria ajudar eles, então ter uma saída de emergência da mansão no quarto seria extremamente necessário. Até mesmo se os zumbis se acumularem na porta, eles provavelmente ficariam presos no quarto. Então após limpar todos os zumbis da propriedade, eles deveriam colocar cercas de segurança ao longo do terreno caso não houvesse muros, e trabalhar para eliminar pontos cegos e locais que futuros invasores possam usar para observar a sua base
base e o seu dia a dia, a fim de bolar um plano para te atacar. E ao longo do tempo, eles precisam ter mais pessoas para cuidar do local, criar plantações, vigiar a mansão e procurar por suprimentos. Nós já vimos uma mansão ser usada como base em The Walking Dead, e sem dar muitos spoilers, é possível manter a base por um certo tempo, caso ninguém mal intencionado descubra sua localização. Então eles sobreviveriam ali por um bom tempo, e quem sabe eles poderiam até buscar o grupo de sobreviventes que estavam naquele armazém. Aqueles caras estavam bem armados e eram relativamente amigáveis, e depois disso tudo, seria possível formar uma comunidade ali. Fala galera, esse foi como derrotar Diário dos Mortos. O que vocês acharam do vídeo? O que você faria nessa situação? Me contem nos comentários quais seriam as suas ideias para sobreviver a esse apocalipse zumbi. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você estiver no meio de um apocalipse zumbi, lembre-se de sempre trancar a porta.